Nós chegando no final do ano, o pastor falou, né, já penúltimo mês, última semana do mês, do penúltimo mês, e como que passa rápido? O tempo passa rápido demais. E às vezes a tendência é nós chegarmos no final do ano cansados, porque talvez muitos trabalharam bastante, e aí chega cansado. E de fato, né, chegamos às vezes com expectativa, às vezes não alcançamos aquilo que nós almejamos, e às vezes nós frustramos, mas enfim, nós vemos a boa mão do Senhor, a graça do Senhor sobre nós, e a Bíblia fala que onde reinou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Então, como que Deus é gracioso. E nós chegar no final do ano com saúde, né, com proteção do Senhor, sendo suprido pelo Senhor, não podemos esquecer da boa dádiva do Senhor, da bondade do Senhor que dura para sempre. Eu tenho o costume que quando eu vou a algum comércio, ou alguém que está trabalhando, na hora de despedir, eu sempre falo, bom trabalho para ti. E no geral, muitos agradecem. Mas eu tenho observado também que muitos também não falam nada. Simplesmente ouvem e não falam nada. Eu sempre desejo bom trabalho. E nós, né, trabalhamos. E todos trabalham, todos precisam trabalhar. Nós necessitamos. Muitos trabalham porque precisam, né? Se não trabalhar, vou passar fome. Trabalho por obrigação. E a gente sabe que a geração nossa, né, aquela última, talvez seja a última geração daqueles que trabalham com vontade, com coragem, né? Não tem preguiça, né? Como dizia uma pessoa, preguiça eu não tenho, às vezes falta coragem. As pessoas falam que preguiça não tem, mas às vezes falta coragem. Então nós precisamos, né, sempre lembrar, é necessário trabalharmos. E os adolescentes, né, que estão aí, logo vão entrar no mercado de trabalho, eles precisam saber que para ganhar dinheiro, para conquistar as suas coisas, adquirir coisas, precisa trabalhar. Todos sabemos. Desde o início, hoje de manhã o pastor Vilmar falou sobre Adão e Eva, quando eles viviam perfeitamente no paraíso, não tinha pecado, mas eles trabalhavam lá. Mas trabalhava sem fadiga, trabalhava com alegria, imagina, né? Trabalhava com disposição, não tinha fadiga, não tinha peso, eles cuidavam, eles administravam, eles eram mordomo, cuidavam do jardim, e Deus visitava todo dia, ao cair da tarde, visitava lá e conversava com ele, que alegria. Ele teve noção do que era pecar contra Deus, ele teve noção, verdadeiro, porque ele viveu num âmbito assim, totalmente perfeito, sem pecado, trabalhava sem fadiga, e quando ele pecou, veio a angústia no coração dele, tristeza na alma. E Deus estabeleceu o princípio, desde o jardim do Éden, quando logo que ele pecou, Deus falou que do suor do teu trabalho, tu trarás sustento para a sua casa. Então Deus estabeleceu esse princípio que precisamos trabalhar com trabalho, com calor do dia, com fadiga, e nós precisamos trabalhar para trazer o sustento para a nossa casa. É um princípio que Deus estabeleceu. E muitos têm, assim, às vezes trabalhado, mas com ingratidão no coração. Eu quero falar nessa noite, os trabalhadores do reino. Há um trabalho melhor que nós podemos fazer. Eu não estou dizendo que nós temos que abandonar nosso trabalho secular e trabalhar para o reino de Deus, de maneira alguma. Nós podemos usar nosso trabalho secular para a glória de Deus. E tudo priorizando o reino de Deus. Então eu quero falar um pouco dos trabalhadores do reino. Abre a vossa Bíblia, Mateus 21 a 16. Eu perguntei para a Vanessa se o pastor tinha pregado essa parábola. Não, né? Então o pastor pregou série de parábola, então perguntei para a Vanessa, ela disse que não, aí eu falei, então vou trazer essa mensagem. Quando eu tinha 13 anos, pastor, eu, meus irmãos e alguns adolescentes lá em Paranhos, nós tivemos uma série de estudo desses trabalhadores da vinha. Então lembro bastante, né, essa idade, tempo que a gente aprende bastante, e onde o pastor nos ensinou, e foi um tempo bem precioso. Quando nós tínhamos 13, 14 anos, um grupo de adolescentes estudando essa parábola. Vamos abrir? Todos já abriram, né? Mateus 21. Vamos ler até o versículo 7 por enquanto. Diz assim:
Porque o reino do céu é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Sendo pela 3ª hora, viu na praça outro que estava desocupado. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outro que estava desocupado e perguntou-lhe: por que estiveste aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, ao qual já cantamos hinos, canções que fala de Ti, Deus, que exalta Teu santo nome, e que cada um, Deus, tenha de fato cantado, Senhor, com um coração grato por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Fala, Deus, aos nossos corações, através da Tua palavra, não eu falando, mas Teu Espírito Santo falando através de mim, Senhor. Que Tu me capacita, que eu diminua, que Tu cresça minha vida e traga renovação, Deus, em cada coração nessa noite. Assim oramos nessa noite em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Após a conversa com o jovem rico, nós vemos que no capítulo 19, do versículo 16, Jesus tem uma conversa com o jovem rico. E Jesus diz que dificilmente os ricos entrariam para o reino do céu. Que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E os discípulos, com essa explicação, quando viram Jesus conversando com o rico, e o rico saiu triste, desanimado, porque Jesus falou para ele que ele pudesse vender tudo e me seguir, ele ficou triste, que ele possuía muitas riquezas, e ele saiu triste. E Jesus fala isso aí. E os discípulos ficaram estarrecidos com essa conversa de Jesus com o jovem rico. Aí Pedro fala assim: nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? E Jesus fala no capítulo 19, 28, fala assim, ó. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado irmão ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Olha a promessa maravilhosa que Jesus faz para os discípulos. Que eles sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, eles não estavam em vão, eles largaram tudo. Os discípulos largaram, eram pescadores, largaram tudo e seguiram Jesus. Então, amados, todos que buscam Jesus, seguem Jesus, não é em vão. Deus não é injusto para esquecer das vossas boas obras. Talvez quando Jesus fala assim, que muitos serão muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros, e pode ser que esses discípulos últimos que vieram até Jesus se tornaram o primeiro. Interessante isso aí, quando Jesus assim conforta os discípulos com essa promessa maravilhosa. E aí nós vemos aqui que Jesus, diante dessa conversa, diante dessas dúvidas do discípulo, Jesus fala dessa parábola que nós lemos: porque o reino do céu é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O Mateus sempre usa a expressão reino do céu, enquanto Marcos e Lucas diz reino de Deus, mas são sinônimos. Pode ser que Mateus, porque foi escrito para judeus, e os judeus, era muito criterioso quanto Deus, se falasse reino de Deus, colocasse Jesus, que veio através do reino de Deus, e eles não criam em Jesus totalmente, mas Mateus queria mostrar para os judeus que Jesus era o Messias, então sempre pronunciava o reino dos céus. E 31 vezes Mateus declara: o reino do céu é semelhante a um homem que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele saiu de madrugada. Vamos pensar 5 da manhã, ele já saiu.
Ele foi em busca de trabalhadores. Ele, sendo o proprietário, o dono, ele saiu de madrugada. Segundo uma pessoa falou essa semana para mim, falou: o melhor funcionário é o proprietário. É o melhor funcionário. Porque ele se esforça, ele se preocupa, ele sai cedo, ele sai e volta, ele sempre está no local de trabalho. Esse dono da vinha fez a mesma coisa, ele sendo o dono da vinha, uma plantação de uva, ele sai em busca de trabalhadores. Ele sai cedo, como diz o ditado popular: Deus ajuda quem cedo madruga, que não perde tempo, que precisa se esforçar, porque há muito trabalho a ser feito. Se nós ficamos com o braço cruzado, acomodado, reclamando da vida, não sai nada, não conseguimos fazer nada. Mas esse proprietário, ele sabia da urgência, porque tinha uma colheita a ser feita, e ainda mais colheita de uva. Não tinha como esperar, porque quando começar a madurar, tem que ser colhido. E talvez ele tinha compromisso, ele tinha encomendas, então ele precisava rachar e buscar trabalhadores para a sua vinha. Saiu ainda escuro, uma grande colheita, e precisava de muitos trabalhadores, porque a plantação já estava pronta para ser colhida. A plantação de uva. Esse proprietário, com certeza, ele sabia, entendia do assunto, e ele sabia que precisava colher urgentemente, e precisava buscar trabalhadores. Ele queria evitar prejuízo, então ele antecipa, e sabe do momento exato para colher a plantação de uva. Esse dono da vinha saiu de madrugada atrás dos trabalhadores. Ele vai e busca, e tem que trazer urgentemente, porque há uma urgência. Quando Jesus fala, que olhai para os campos, vede os olhos e olhais, e vede que vocês já estão brancos para a ceifa, como que nós vemos que há uma urgência em trabalho. Ainda mais quando nós pensamos no reino do céu. Há uma urgência, amados. Há muito trabalho a ser feito. Não podemos deixar para os outros, se nós podemos fazer. Esse homem, o dono da vinha, ele sabia que há uma urgência. Precisava atrás de trabalhadores, a seara é grande, o campo é grande, mas cadê os trabalhadores? Precisava buscar os trabalhadores. Esse dono tinha urgência em buscar trabalhadores. Interessante que em nenhum momento nós vemos o dono da vinha, esse proprietário, sair do controle. Tudo estava no controle dele. Tudo estava de forma organizada. Tudo planejado. Não fez as coisas de qualquer jeito. Ele foi lá, levantou cedo e falou: vou buscar trabalhadores. Ele está seguro de si. Ele sabe como resolver o problema. E de forma organizada. Jesus, ao falar dessa palavra, assemelha ao reino do céu a um dono. E nós sabemos que o nosso Deus, que Ele controla e governa o mundo, Ele está no controle de nós, das nossas vidas. Ele sabe as nossas necessidades. Ele tem cuidado de nós. Ele é um Deus perfeito em todo o seu desígnio. Ele vê todas as ações nossas. Ele sabe se nossas ações são más ou são bons. Ele sabe de tudo, Deus vê tudo. E às vezes até aquilo que deixamos de fazer, Deus vê tudo. Ele está no controle. Esse Deus soberano, que é o Criador do céu e da terra, que nos criou. E tudo está no controle. Então, mesmo que precisava de trabalhadores, precisava fazer a safra, há uma urgência, mas Ele está no controle, no cuidado. Tudo está em suas mãos. Nada passa desapercebido. Deus está no controle de tudo, amém? Ele tem cuidado, Ele cuidará e sempre cuidará de nós. Então, amados, nós precisamos sempre saber que Deus está no controle de tudo. No versículo 2 nós vemos aqui: e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para vinha. Então nós vemos aqui que esse homem, o dono da vinha, ele vai atrás de trabalhadores, e aí tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, e ele ajusta através de um contrato. Ele vai lá e fala assim: vamos ajustar o trabalho, vamos combinar um negócio aqui.
Interessante que ele ajusta um denário por dia. Então, ele faz um contrato, ele faz um acordo, ele não manda a pessoa trabalhar de qualquer jeito. Ele vai lá, ele faz o correto. Ele, antes de enviar para a vinha, ele acertou um acordo de um valor do mercado, uma diária, seria um valor de uma diária, agiu de forma sábia. Então você vê que esse dono da vinha, ele não saiu de qualquer jeito, não contratou de qualquer jeito, ele foi de forma organizada. Ele primeiro chamou, vamos organizar, vamos entrar num acordo, vamos trabalhar para mim, mas vamos acertar o valor? Se o valor da diária hoje seja R$100, que seja, tem uns que é 120, mais ou menos na média 100, R$120 seria uma diária. Então ele acertou, você vai trabalhar hoje lá, colher a uva, mas eu vou te pagar R$100 hoje. Ok? Estamos combinados? Ajustaram. E foram os trabalhadores trabalhar, e esse homem trabalhou de forma sábia. Ele fez isso porque, possivelmente, se ele não fizesse isso, poderia haver uma discussão, uma confusão, e esses trabalhadores poderiam exigir coisas que não foi combinado, e nós sabemos que quantas pessoas que trabalham sem planejamento, trabalham de qualquer jeito, não combina, e depois pode trazer uma situação constrangedora, mas esse homem, ele ajustou através do contrato, e eles aceitaram e foram para a vinha, aceitaram a proposta do dono da vinha. Eu pedi para a Vanessa só ligar aqui, o ar aqui. Então, nós vemos que foi feito, aceitar a proposta do dono da vinha, porque amados, todo trabalho é digno do seu salário. Todos nós precisamos trabalhar. Todos precisamos trazer o sustento para a nossa casa. E esses trabalhadores que estavam lá e foram contratados, talvez ganharam o dia. Talvez estavam ali ociosos, foram contratados, e isso traria uma livre provisão para a sua casa. Eles receberiam o que era justo pelo seu trabalho, receber pelo trabalho. E realmente, quando nós trabalhamos, nós queremos receber. Quem que trabalha de graça? Ninguém gosta de trabalhar de graça, todo mundo quer trabalhar e quer receber. Olha que coisa boa, né? Aqueles trabalhadores foram contratados e sabiam que no final do dia iria receber. Ruim seria se trabalhasse e chegasse no final do dia e não recebesse, se eu fosse enrolado. Isso é trágico. Eu lembro no passado, nos anos 90 e pouco, a gente ouvia das prefeituras que demoravam 4 meses para pagar os funcionários. E direto, havia essa enrolação no passado. Mas depois que veio uma lei, acabou, e hoje não pode atrasar nenhum pagamento. Mas tem pessoas que trabalham particular, numa empresa privada, e tem a sua dificuldade, e passa dificuldade para receber. Que já perderam as contas por causa do trabalho, mas esse aqui não. Vai que eu vou pagar o que é justo. E eles foram cumprir o combinado. Eles foram encarar um calor do dia, um campo aberto, um calor intenso. Como eles falam no versículo 9, nós no versículo 10, que nós trabalhamos no calor do dia, intenso calor, e nós suportamos esse calor para trabalhar. Eles foram satisfeitos pelo trabalho, pelo acordo, saberiam que no final receberia o valor ajustado, conforme o contrato. Lembre-se, esse grupo de trabalhadores foram feito um contrato, ajustaram um denário, foram combinados. Não foram de qualquer jeito, esse grupo de trabalhadores. Como que, voltando ao reino de Deus, e vemos que a soberania de Deus, e ver quanto Deus tem cuidado do mundo inteiro. Quantos trabalhadores esparramados no mundo inteiro. Quantas pessoas que trabalham para o seu sustento. E Deus tem amparado, sustentado a todos. Como que a graça comum tem alcançado milhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro. Pelo seu trabalho. Porque precisa trazer sustento. E o mundo circula, o mundo gira. E tudo está no controle de Deus. Todos precisam trabalhar e Deus dá o serviço. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, quem dá força para o homem trabalhar é Deus. Tudo provém de Deus, amados.
Ah, não é com minhas habilidades, com minha força, né? Eu sou melhor que o outro. Não, tudo vem de Deus. Seu trabalho vem de Deus. Você glorifica a Deus por isso? Exalta a Deus? Você, de fato, honra a Deus com o seu trabalho? Nós precisamos lembrar, tudo vem de Deus. Nós precisamos honrar a Deus, glorificar a Deus pelo trabalho que o Senhor nos dá. Precisamos, porque nós precisamos viver, precisamos ser sustentados. E Deus tem organizado e tem suprido cada necessidade, sem deixar ninguém desamparado. Como Deus é maravilhoso. Deus faz que até os ímpios contratem trabalhadores para suprir tantas famílias em todo o mundo. Deus tem o controle, amados. Esses trabalhadores receberam e foram cumprir o combinado. E fizeram através de um contrato. No versículo 3 a 5 diz assim, no versículo 3, saindo pela terceira hora, viu na praça outro que estavam desocupados. Esse mesmo homem, que é o dono da vinha, saiu novamente. Primeiro ele sai madrugada, começa a trabalhar por volta de 6 da manhã. Aí ele sai às 9 da manhã. Ele precisa mais trabalhadores. Não podia perder tempo. Há espaço, precisa de mais pessoas, precisa de mais trabalhadores. Então ele sai novamente. Esse homem, dono da vinha, não desiste das pessoas, não desiste de contratar mais trabalhadores. Este dono vai em busca de mais trabalhadores, sai 9 da manhã e ele encontra mais desocupados, disposto a trabalhar. Dessa vez ele envia para a vinha e pagaria o que for justo. É diferente desses trabalhadores, não como o primeiro ele fez contrato, ajustou o valor. Esse segundo classe de trabalhadores, eu vou pagar o que for justo. E eles foram, concordaram, não precisou ver o valor, não precisou fazer um contrato, não precisou ajustar, trabalhe que eu vou pagar o que for justo. E eles foram. Saberia que este homem, tinha segurança, trazia segurança, e eles foram. Apenas promete pagar o que for justo, e eles concordaram. Não foram assim como os outros, através do contrato. Foram porque confiaram nesse dono da vinha. E no versículo 4, versículo 5, tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Novamente, esse dono da vinha precisa sair para a rua. Ele saiu às 6 da manhã, encontrou os trabalhadores e acordou um contrato. Na segunda saída, saiu às 9 da manhã e contratou outros trabalhadores que estavam desocupados. E novamente, a meio-dia ele sai novamente, e às 3 da tarde ele sai novamente, e eles veem que os homens estavam desocupados. Esses homens insistem em buscar mais trabalhadores, chamando os trabalhadores para a sua vinha, pois devia ser uma boa safra de uva e não poderia perder. E novamente ele fala: eu vou pagar o que for justo. E novamente eles concordaram, lembrando das palavras de Jesus, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O dono, em busca de trabalhadores, necessitava de pessoas que tivessem disposição para trabalhar. E encontrou essas pessoas, e precisava de trabalhadores, e eles se dispuseram, e concordaram em ir, e receberia o que for justo, sem falar em valores, mas receberia o que for justo. Resumindo, não trabalhariam de graça, iam receber pelo seu trabalho. E foram. Amados, há convite para nós que nós não devemos ignorar. Há oportunidade que alcança nossas vidas e nós não podemos jogar fora. Quantas pessoas que jogaram a oportunidade para fora? Segundo a frase, o cavalo arriado passa uma vez só na porta. E quantas pessoas têm desprezado, têm ignorado, ignorado uma oportunidade boa, e desprezado o conselho dos pais, seja de quem for, e não tem dado importância àquilo que Deus dá na sua mão. E esse homem, ele vai atrás dos trabalhadores,
ele se preocupa, ele vê pessoas desocupadas, ele quer fazer a casa, a vinha dele se encher de pessoas, nem que sobra pouco, mas todos iriam trabalhar, não importa se trabalhar pouco ou bastante, mas todos iriam colher frutos do seu trabalho, iam ser recompensados. Então, quanto que esse homem mostra quanto que esse homem era generoso, se importava com as pessoas. Então, estava havendo uma urgência e precisava chamar mais pessoas. Sempre alguém está precisando de você, amados. Nós não podemos ignorar que sempre tem alguém precisando de nós, sempre alguém precisando de você. Nós não somos melhor que ninguém, achar que nós não precisamos dos outros. E ele saiu da última vez, este homem, no versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, que é 5 horas da tarde, encontrou outro que estava desocupado e perguntou-lhe: por que estiveste aqui desocupado o dia todo? Última chamada. Chega um momento oportuno. Encontra pessoas desocupadas, ociosos, quase o dia inteiro sem fazer nada. E por pouco que passa em branco. Imagina você vai para trabalhar, espera, você é diarista e você não recebe nenhuma proposta, nenhum convite. E você volta para casa desanimado, porque você é o provedor da casa, você tem que cuidar da sua família, você chega para sua casa, para sua família, não consegui nada hoje, nada de bico, não consegui ganhar nada hoje. Você volta frustrado, você volta chateado. Mas esses trabalhadores quase voltaram assim, nessa situação, mas por pouco. Na última instância, ele encontra, o homem, o dono da casa, encontra eles. E pergunta: por que estivesse desocupado o dia todo? Ele fala: mas ninguém nos contratou, ninguém veio atrás de nós, ninguém deu importância para nós. O dono vai e esses homens foram premiados. Estava ali, à espera. Estava ali, no ponto talvez de trabalho. E chega essa oportunidade sem esperar. Caiu do céu. E foram contratados para que fosse ali naquela vinha para trabalhar apenas 1 hora. Olha, já era 5 da tarde e o trabalho encerraria 6 da tarde, da boca da noite. Eles foram premiados, foram achados ali, desocupados o dia todo, sem fazer nada e preocupados. O que nós vamos trazer para casa? Talvez muitos não teriam sustento. E foram achados. E sejamos, amados, sempre atentos às oportunidades, às propostas. Esses homens estavam ocupados o dia todo. Talvez estava sem expectativa já de trabalho, poderia estar passando por crise, esperando cair um trabalho no colo deles. Ou ele estava sempre esperando e nunca chegava a algum trabalho, de repente chega esse homem. O que, amados, de fato dignifica nós, pessoas, é o trabalho. O que dignifica as pessoas é o trabalho. Muitas coisas nós vamos alcançar a vitória por meio de trabalho. Se nós ficamos acomodados, sabe, reclamando, murmurando da vida, nós não vamos obter coisa nenhuma. E outra coisa, vai desagradar a Deus. Mas se nós nos trabalhamos de forma planejada, de forma ordeira, Deus se agrada, Deus é glorificado. Mesmo que esses homens estavam desocupados o dia inteiro. E nós sabemos no mundo de mercado, de trabalho, quantas pessoas estão atrás de emprego, precisando de serviço. Quantas pessoas que também não valorizam o trabalho, não dão valor para o trabalho. Quando trabalha pelo dinheiro, não trabalha porque gosta, porque ama. E Paulo ensinou que quando nós trabalhar para os outros, nós temos que trabalhar como fosse para Deus. E quantas pessoas que trabalham por dinheiro, estão interessadas apenas no dinheiro. Hoje, no mercado de trabalho, o número das mulheres estão crescendo no mercado de trabalho, tem aumentado excessivamente. Muito mesmo. Porque as mulheres são mais disciplinadas. Elas não faltam no trabalho. Elas não ficam chorando pelo aumento de salário. Enquanto os homens faltam no serviço. Chega na segunda-feira, muitos homens bebem e não trabalham. Faltam no serviço, coloca desculpa, fala que está doente. Mente que está doente. E as mulheres têm crescido
no mercado de trabalho. Porque trabalha com disciplina. Então, nós precisamos, saber que o trabalho dignifica o homem. Saber que Deus deu e Deus abençoou e nós precisamos glorificar Deus. É um princípio que Deus estabeleceu. No versículo 7, eles responderam: ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. A pergunta do dono, eles responderam que ninguém os contratou, ninguém ofereceu algum trabalho, estava abandonado, já com certa angústia. Chegar em casa sem provisão, de repente, amado, olha o alívio. Os envia para a sua vinha. Que alívio! Sem saber que iria receber o mesmo que os que já estavam trabalhando. Foram lembrados, contratados, sem fazer exigência de valores. Aceitaram irem, mesmo já findando o dia. Quem que é contratado já acabando o dia? Você já foi chamado para trabalhar ao cair da noite? Vem cá, tem um bico para você fazer, você vai ganhar um dinheiro agora. Geralmente, ao cair da tarde, já findando o dia, ninguém contrata. Ninguém vai atrás de você. Ninguém te dá uma oportunidade nesse momento. Porque já está acabando o dia, amanhã você vem trabalhar. Hoje não. Mas esses homens já estavam acabando o dia e foram premiados, foram contratados, receberam uma bênção do céu e iriam trabalhar. Como que nós vemos, como que Deus não faz acepção de pessoas. Deus vê tudo, amados. Deus sabe das nossas necessidades. A Bíblia fala em Filipenses que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele vê, Ele sabe das nossas necessidades e Ele não deixará faltar nada, principalmente quando nós confiamos em Deus. O próprio Davi falou que eu fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós estamos assim confiando tudo nas mãos de Deus, Deus não desampara. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Essa é a promessa dele. Não podemos ser abalados, se preocupar com a situação financeira do Brasil. Quantas pessoas estão preocupadas com a situação econômica do Brasil? Alguns reflexos que trouxe questão das políticas, sim, claro que acontecer, traz esse reflexo. Mas nós que conhecemos Deus, o Deus poderoso, o Deus soberano, não podemos desesperar. Muitas vezes, como hoje foi falado, que muitas situações quem causa é nós mesmos. A culpa é nossa. O pecado que veio e agravou, contaminou a raça humana, e muitas vezes se nós não confessarmos, não abandonarmos as coisas erradas, sempre seremos agravados, sempre sofreremos mais, porque muitas vezes não confessamos o pecado, não abandonamos o pecado. E essa maldição, que Deus lá no princípio estabeleceu, que é o trabalho, para que o homem do suor do seu trabalho trouxesse sustento, foi um princípio que Deus estabeleceu por causa do pecado. E trabalho com fadiga, às vezes está doente, às vezes precisa de cuidado médico, mas precisa trabalhar, porque se não trabalhar, quem vai trazer o sustento para a sua casa? Então precisamos da graça de Deus. Esses homens que estavam aqui desocupados o dia inteiro, foram alcançados pela graça de Deus. No versículo 8 e 9, chegou a hora do acerto. Diz assim: ao cair da tarde, diz o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Nesse momento, todo deveria estar diante do acerto final. O administrador, ou capataz, outras versões falam capataz, recebe a ordem para pagar os trabalhadores, começando pelos últimos. Note que nessa parábola enfatiza a atitude correta no serviço. E que há dois tipos de trabalhadores daquele dia: os que fizeram contrato com o dono e os que concordaram receber aquilo que o dono achasse justo pagar. Os primeiros trabalhadores insistiram em fazer o contrato.
O segundo apenas concordaram em ir trabalhar e receberia aquilo que for justo. E no versículo 9, vindo a hora 10ª, receberam cada um deles um denário. Os últimos que foram chamados, os que foram 5 da tarde. Eles chegaram último, trabalharam pouquíssimo, 1 hora só. Acho que nem cansaram, nem suaram. Mas foram chamados para o acerto e foram os primeiros a receber, e receberam um denário, uma diária. Se é R$100, trabalhar geralmente, se começou 6 da manhã e até 6 da tarde, seria 12 horas de trabalho. E eles trabalharam 1 hora e receberam uma diária. Que bênção, né? Já pensou a gente trabalhar e receber bastante? Trabalhar pouco e receber bastante? Muitos querem isso. Muitos buscam isso. Trabalhar pouco e receber bastante. Mas não é realidade. Mas aqui aconteceu algo extraordinário. Receberam a recompensa. Custou tão pouco, sem muitos esforços, apenas 1 hora e recebe o valor de uma diária. Assim, os últimos trabalhadores foram premiados, foram os primeiros a receberem. Que final fantástico desses trabalhadores, final primoroso. Que atitude deste dono da vinha, que homem generoso. Que homem que não olhou se trabalharam pouco, muito, mas pagou o que é justo. Ele foi um homem generoso. Esses homens, esses trabalhadores ganharam o dia. Ia terminar o dia mal, mas chegar aquele homem, procura eles, contrata ele, manda para a vinha, trabalha 1 hora e é o primeiro que recebe. Foram premiados, foram abençoados. Que homem generoso. Será que eles mereciam essa recompensa? No versículo 10, ao chegar os primeiros trabalhadores, olha só, no versículo 10. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberia mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Os primeiros que chegaram, quando viram que os outros que receberam, os últimos chegaram, receberam 1 denário, eles imaginaram, opa, ganhamos o dia. Se aqueles receberam uma diária, nós vamos receber 12 diárias. Porque nós trabalhamos 12 horas, o que trabalhou 1 hora recebeu 1 diária, nós que trabalhamos 12 horas, nós vamos receber 12 diárias. Vai ser um valor que nós nunca vamos esquecer. Porque nós vemos, esse homem pagou 1 diária. Ele estava entusiasmado pelos valores que os últimos chegaram a receber. Achou que receberia 12 horas. Imagina eles poderem receber 12 denários. Assim, às vezes, a gente tomamos julgamento precipitado, amados. Nós fazemos planos e as coisas não dão certo. Nós imaginamos, nós julgamos as coisas, né? Aqueles que trabalharam 1 hora não merecia, mas eu mereço, eu fiz. Eu colhi mais. Eu sou mais dotado de sabedoria, eu sou mais capacitado. Eu tenho mais inteligência. Sou mais merecedores. Se colocamos acima das pessoas, aqueles trabalhadores primeiro não foram sem contrato e achou que eles mereciam mais. Já estava fazendo um pré-julgamento, que eles mereciam mais. Ignorando aqueles trabalhadores, aqueles primeiros, aqueles últimos, que eles não mereciam, mas nós merecemos muito mais. Eles começaram a se achar, se justificar. Eles foram dominados por esses pensamentos. Achou que seria mais recompensado. Interessante, nós vemos, né, em Lucas do Rio Verde. Eu lembro de 2020, quando foi feita a safra de 2020. Nunca colheram tão bem como em 2020. Foi recorde, o Leomar lembra, antes da pandemia. Todos entusiasmados, todos alegres, todos assim com muitos planos, muitos projetos. E veio a pandemia. Então nós vemos que todo tempo Deus está no controle de tudo. Os homens fazem muitos planos e muitas coisas não dão certo. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. A Bíblia fala lá em Provérbios, os que são precipitados pecam. E é pecado os que são precipitados. Toma decisões sem consultar a Deus.
Quando eu estava lá em Paranhos, eu estava numa crise financeira, eu quis vender o meu comércio. E ninguém chegou e falou para mim, você está querendo vender mesmo? Por qual motivo, qual razão, por que está vendendo? Ninguém chegou assim para mim, falou claramente, só uma pessoa chegou para mim e falou assim, você consultou Deus para tomar essa decisão? E a única pessoa, e de fato eu já estava determinado a fazer aquilo que eu pensei e realmente fiz, e paguei um preço alto. E muitas vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus, e sofremos, amados. Então, nós temos que lembrar e saber, tudo Deus está no controle, Ele tem que guiar nossas vidas, dirigir as nossas vidas, governar nossas vidas. Esses trabalhadores já fizeram programação, imaginação, que eles receberiam muito mais. Mas daí nós vemos no versículo 10, da parte B, porém também estes receberam 1 denário cada um. O dono não pagou mais com combinado, receberam igual aos demais, até aquele que trabalhou apenas 1 hora. Seria injustiça da parte do dono? Sabe que ele cometeu injustiça? Porque ele pagou 1 denário para quem trabalhou 12 horas e pagou 1 denário para quem trabalhou 1 hora. Ele cometeu injustiça? Seria injustiça? Ou os homens acharam que foram injustiçados? Mas ele fez um acordo. Eles combinaram. Ele não fez nada daquilo que foi combinado. Antes de contratar, eles fizeram um acerto, um combinado de valores. Eles foram trabalhar na vinha, sabendo quanto eles iriam ganhar, e queria fazer lá. Seria um trabalho penoso, ia encarar o sol do dia, mas eles sabiam, não foi assim, sem saber. Não foi forçado. Eles aceitaram a exigência, fizeram a exigência ao dono, e aceitaram, e seriam pagos quando finalizarem o seu trabalho. Então estava tudo de comum acordo, combinado. Aceitaram. Mas na hora de receber, começaram a murmurar. Começaram a reclamar. Os que no versículo 11, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Olha a atitude, amados, uma atitude imparcial, imaturo, olhar de raiva desses trabalhadores, eles com o coração ingrato, consequentemente terminaram o dia mal, começaram bem animados quando foram contratados, mas na hora do melhor se frustraram, contaram com algo, mas não deu certo. Isso prova, amados, quanto muitas vezes nós somos vulneráveis. Nós fazemos plano e não dá certo. Quem que já fez plano aqui e não deu certo? Nós contamos com a sorte e não dá certo. Quantas vezes? Às vezes a gente acha que está no controle das coisas e sai do nosso controle, porque nós não temos controle de nada. Lembre-se disso. Tudo Deus está no controle. A gente quer as coisas, almeja as coisas, tem expectativa das coisas acontecerem e não acontece. E às vezes nós ficamos frustrados, desanimados, até de buscar Deus, como que Deus fosse culpado. E parece que a tristeza invade o nosso coração. Porque eu criei uma expectativa, como esses trabalhadores, eles acharam que ia receber mais, de repente não aconteceu nada daquilo que eles imaginavam, e tudo deu errado. Às vezes o serviço não saiu da forma que nós queríamos, o dinheiro não entrou conforme o combinado, e nós ficamos frustrados, e nós murmuramos. Nós reclamamos. E pior situação, e sempre começa reclamando contra Deus. Deus que não tem culpa nenhuma. Deus que ainda nos ajuda, nos perdoa, nos restaura, nos corrige, né? Deus corrige aquilo que ama. Se nós somos verdadeiros filhos de Deus, Deus vai nos corrigir. E esses homens acharam que foram injustiçados. Porque não aconteceu como eles imaginaram. Eles fizeram a escolha.
Eles não foram obrigados para ir na vinha, eles fizeram a escolha, eles aceitaram, tomaram decisão, e depois começa a chorar, começa a reclamar, murmurar, como o dono fosse culpado, o dono fosse injusto. Não, o Senhor era generoso. Talvez, quem sabe, nas atitudes desses trabalhadores, se eles quando receberam o dinheiro ficassem felizes, talvez o dono fosse mais generoso. Não, vou dar mais um pouquinho para vocês, eu vou aumentar a quantia de vocês. Talvez se a atitude desses trabalhadores fosse diferente, e se fosse coração grato, talvez o dono da vinha, vou aumentar a quantia para vocês, vocês merecem. Mas ao contrário, foram ingratos. E lembre-se, amados, Deus vê o coração. Nós podemos mapear algumas coisas, iludir as pessoas. Talvez quando nós olhamos nas pessoas, nós olhamos o trabalho, e nós olhamos o trabalhador, mas Deus vê o coração. Lembre-se disso. Muitas vezes nós vemos as pessoas trabalhando, nós vemos o trabalho que realiza, mas nós não conseguimos ver o coração, mas Deus vê o coração. Se a atitude daqueles homens fosse uma atitude com destreza, com atitude sábia, humilde, quem sabe eles seriam recompensados. Eles falaram, nós enfrentamos o calor, no versículo 12, eles falam assim, esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós que suportamos a fadiga, o calor do dia. Nós enfrentamos o calor intenso, suportamos a fadiga, o cansaço, e nós iguala esses homens que trabalharam 1 hora? Fomos injustiçados? Essa era a murmuração deles. Eu digo, amados, ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Mas parece que muito esquece, do contrato. Esquece o acordo, esquece das decisões que tomou, esquece da aliança que fez diante de Deus e quer se livrar. Ou tende a se esquivar, ou se desculpar. Quantas pessoas que fez isso, deu palavra e não cumpriu a sua palavra? Fugiu do compromisso, abandonou a vida com Deus, principalmente. Não é mais pessoas de palavra. Eu tenho feito contrato ali na empresa de construção, e aí eu falo para a pessoa, vamos registrar, reconhecer firma? Eu falo, você que sabe. Eu falei, você que sabe também. Se você não quer que reconhecer firma, para mim o que vale é a nossa palavra. E nós assinamos o papel. Então eu já fiz muitas casas que não precisamos reconhecer firma. Mas hoje, até reconhecendo firma, tem pessoas que não cumprem o compromisso. Então, ainda há uma carência de pessoas de palavras. E principalmente, amado, nós fizemos uma aliança com Deus. E quando tem um curso de casais, que fala, nós fizemos uma aliança, não contrato, no casamento, nós fizemos uma aliança com Deus. Aliança inquebrável. E assim, esses homens aqui, eles não foram obrigados a ir trabalhar naquela vinha, eles foram contratados, eles aceitaram. Ajustou o preço e foram, o dono contratou e aceitaram. E como agora murmuram? Você tem murmurado pela situação que se encontra? Tem sido dominado pela ingratidão? Tudo não dá certo? Tem sido ingrato com Deus? Amados, há situações piores que você não queira passar. Então, às vezes, as coisas não dar muito certo, mas Deus, com sua graça, com seu amor, tem cuidado de nós, tem nos alcançado, tem nos amparado, tem nos sustentado, tem nos confortado. A boa mão do Senhor está sobre nós, amém? Ele não tem desamparado nossas vidas, tem cuidado de nós. Então, não sejamos ingratos, não sejamos murmuradores. E no versículo 13, diz assim, mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, chamando de amigo ainda, que bondade desse homem, amigo. E todas as versões, interessante que todas as versões que ele fala amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário,
Amigo, que isso? Nós combinamos. O combinado não é caro. Você não falou que ia trabalhar e não ia te pagar um denário? Então eu estou pagando aquilo que é combinado. Eu sou justo. Esses trabalhadores querendo obter um direito sem mesmo merecerem, sendo que o combinado era apenas um denário. E muitas vezes nós achamos que somos injustiçados. No nosso julgamento, muitas vezes nós achamos que somos injustiçados. Que ninguém valoriza aquilo que a gente faz. Não dão valor. Como que nós fôssemos melhor que os outros. Quem somos nós, amados? Quem é um homem para questionar Deus? E esses homens achou que foram injustiçados. Esse dono apenas pagou o combinado, porque era justo. O Senhor nos diz que, para nós, que nós devemos estar contentes. Por tudo. Se o que vestimos e o que comemos, estejais contentes. Deus nos ensina assim a nós ser grato, ter um coração grato, não ficar murmurando. Se tem o que para comer hoje, um arroz, um feijão e uma carne moída, amém. Se não tem, só tem feijão e arroz, amém. Se temos que vestir só aquela roupa aí, amém. Sejais contente. E aquele homem pagou, o dono Davi pagou o que era justo, o que foi combinado. Nós não temos direito de exigir daquilo que não nos pertence. No versículo 14, toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. A vinha, quem era o dono da vinha? Não eram os trabalhadores, havia um dono. Este homem, ele contratou diante de um combinado. O coração do proprietário era um coração generoso. Como que aqueles trabalhadores queriam mudar o coração daquele homem? Que agisse diferente. Quando alguém quer fazer um bem para as pessoas, amado, vamos supor, seu esposo, o Leomar quer fazer um bem para a pessoa, e a Cris fala, não faz não. Mas está no coração do Leomar. Não proíbe, se está no coração dele. Como o Cristiano, a Thaís quer fazer um bem, a Thaís quer fazer, o Cristiano não quer que ajude não. Mas está no coração dela. Não impeça alguém que quer fazer o bem para os outros. Se tem um coração generoso, não pode atrapalhar. Se Deus colocou no coração aquele amor no coração dele de ajudar as pessoas, quem é você para impedir? Atrapalhar? Impedir? Não. Este homem aqui, o dono Davi, era um homem generoso. Ele falou, eu quero dar aqueles últimos trabalhadores, tanto eles como para vocês, de igual modo. E ele fez isso. Ele tinha esse poder, afinal, ele era o dono, ele tinha que fazer, tudo que era dele, é dele, ele poderia fazer o que quiser. E ele pagou o combinado. E no versículo 15, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou sou mau aos teus olhos? Porque eu sou bom. Lembre-se, amado, dos compromissos. Eles fizeram compromisso com o dono. E foram trabalhar, e o dono também fez compromisso com ele, e estava pagando aquilo que eles combinaram. Mas aqueles trabalhadores foram insensíveis, ingratos ao dono, ou talvez foram invejosos, como dizem em outras versões, foram invejosos. Não se alegraram com aqueles que trabalharam uma hora. E a maior dificuldade de hoje, nesses dias de hoje, as pessoas se alegrar com o outro. Você quer saber que alguém é seu amigo verdadeiro? O seu amigo, ele vai se alegrar com você quando você for promovido e você ganhar bastante dinheiro. Ele vai se alegrar com você. Esse é o verdadeiro amigo. Mas aquele amigo que fala e começa a olhar diferente, fica meio distante, ele não é seu amigo. Aqueles homens não eram boas pessoas, esses trabalhadores. Ele mandou, pega o que é teu e vai. Não eram pessoas invejosas. Era egoísta, avarento. Ao contrário desse dono Davi, era generoso. Quem sabe se ele tivesse agido com humildade, confiando na bondade do proprietário, poderia receber uma quantia a mais. Mas eles murmuraram e foram mandados embora. Vai, toma o que é teu e vai. E no meio,
dali de tantos trabalhadores, né, esses homens primeiros que saíram, né, saíram assim, dessa forma assim, murmurando, reclamando, esqueceram do combinado, do compromisso, como que o proprietário fosse injusto, mas ele não foi injusto, ao contrário, era um homem generoso, procedeu daquilo que foi combinado, trabalharam, receberam, ninguém ficou assim, sem receber nada, ninguém saiu com mão vazia. Todos foram abençoados. Nós somos abençoados por Deus, todos são abençoados por Deus, amém? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, todo Deus ama de igual modo. Ninguém aqui é melhor que ninguém diante de Deus. Então, amados, nós temos que saber que há um Deus generoso. E para nós finalizarmos, amados, lembre-se, nessa lição para nós nessa noite, Deus é o único que supre as nossas necessidades. Todos os trabalhos que nós temos, as forças que adquirimos vêm do Senhor. Jamais seremos desamparados. Saibamos, amados, que recebemos aquilo que merecemos, ou não mais que merecemos. Lembre-se disso. Em Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade, olho não se viu, ouvido não ouviu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha em nosso favor. Em Salmo 127 fala que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus cuida de nós. Deus é o único que supre as nossas necessidades. O próprio Jesus disse em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu também. Veja, amado, o Deus Criador do céu e da terra criou todas as coisas, inclusive nós seres humanos. Nós dependemos de tudo de Deus. Nós devemos depender tudo dele. E muitas vezes nós agimos como não precisasse de Deus. Como diz hoje de manhã, o pastor falou, nós se achamos autossuficientes, nós às vezes agimos com autonomia, como não precisássemos de Deus. E Deus trabalha em nosso favor 24 horas. Tudo pertence a Ele, Ele é justo, bondoso, como esse dono da vinha, um generoso que olha para o coração. Um Deus que trabalha e não se cansa, cuida de nós diariamente. Em Isaías 40:28 fala que Ele é um Deus que não se cansa e nem se fatiga. Diariamente, amado, Deus tem cuidado e cuida 24 horas. Deus trabalha, não há descanso. Tem cuidado de nós 24 horas. Então Deus é o único que supre as nossas necessidades. Segundo, amado, renove as suas forças em Deus. A vida é cheia de percalços, de lutas, desânimos. Perdemos até a vontade de continuar, de lutar. Às vezes sentimos injustiçado, angustiado. Às vezes tem dia que nós não queremos nem levantar da cama. Às vezes somos talvez como esses trabalhadores, ninguém nos contratou. Estivemos todo dia desocupados porque ninguém olhou para nós. A vida parece difícil, né? Mas em Isaías 40:29-31 diz que Ele faz forte ao cansado e multiplica a força quem não tem nenhum vigor. É Deus que dá-nos força, amados. Pelas nossas forças a gente realmente vai continuar cansado, mas Deus que nos dá a força. Nós vamos somente renovar nossa força se esperamos em Deus, se posicionar e viver dependente dEle. Como as águias que voam mais alto que pode, tem a maior velocidade do mundo, conforme diz em Isaías 40:29-31. Se nós queremos realmente renovar nossas forças, devemos ser como águias. Sabe qual que é a vida útil das águias? Entre 70 e 80 anos. Quando a águia completa 40 anos, ele tem que tomar uma decisão séria. Ele precisa subir numa alta rocha e se isolar lá. E lá ele precisa tomar uma posição. Ele precisa trocar de bico.
E para trocar de bico, ele precisa bater na rocha várias vezes até quebrar o bico. Isso dói muito. Mas é uma decisão que ele precisa tomar. E depois que ele renova os bicos, de algum tempo depois, ele precisa arrancar as unhas com o bico novo. Isso é dolorido. E depois de 5 meses, ele voa de novo. Ele renovou suas forças. Mas ele precisou tomar uma decisão séria. E nós também precisamos tomar uma decisão, amados, de renovar nossa força em Deus. Nós precisamos olhar para nós, ver onde que Deus precisa mudar meu coração, transformar a minha vida. Porque com minha força, eu não tenho nenhuma força, eu não tenho nenhuma habilidade, mas em Cristo, em Deus, eu poderei ser renovado, eu poderei adquirir força em Deus, mas em mim não tem força nenhuma, mas em Deus é possível. Então sejamos como águias, que voam e não se cansam. Se nós estivermos renovados em Cristo, amado, nós teremos força, teremos vigor, teremos disposição para servir a Deus. Teremos alegria em servir a Deus, porque a força vem de Deus. O renovo vem do Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, manter a esperança viva nele. Se você espera no Senhor, haverá uma esperança brotando no seu coração, em nosso coração, porque é Ele que renova a nossa força. E terceiro, amado, nessa parábola, priorize o reino do céu. Não sirva a Deus apenas por benefício, como fizesse o trabalho do Pai, mas você não está fazendo de coração. Às vezes você está buscando a Deus por benefício, mas no seu coração não está totalmente em Deus. E Jesus falou: onde está teu coração, aí está teu tesouro. Lembre-se disso. Deus vê o coração, aquele homem, ele viu a atitude daqueles murmuradores e pagou aquilo que foi combinado. A atitude deles foram atitudes arrogantes, orgulhosos. Se tivesse ao contrário, fosse humilde, então quem sabe fosse recompensado. Então Deus vê o nosso coração. Quando Pedro pergunta: o que será de nós? Talvez Pedro preocupado, talvez achando que eles mereciam mais que os outros. Aí Jesus quer ensinar o perigo do orgulho. Deus não deve para ninguém como Deus devesse para os discípulos. Deus não devia, Deus não deve para ninguém, Deus não deve para nós. E Jesus, ao contar essa parábola, não devemos ser confiantes ao ponto de se achar mais merecedor que os outros. Deus quer nos ensinar. Pode ser que neste mundo as coisas nós sempre conseguimos em último lugar. E talvez aquele servo que nós não damos valor nenhum, aquela pessoa talvez incapacitada, pode ser o primeiro que nós. Porque pertence a Deus isso. O julgamento, a recompensa pertence a Deus. E nós achamos que nós poderemos ser melhor que os outros. Aquele que às vezes desprezamos pode ser o primeiro. Então, amados, Deus vê o coração. Lembre-se que nós vemos o trabalho e o trabalhador, mas Deus vê o coração. Trabalhamos, amado, em prol do reino. Devemos priorizar Jesus sempre em nossas vidas. Buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, e demais coisas o Senhor vai acrescentar. Em João 6,27 fala: não trabalhei pelas coisas que perecem, mas sim nas coisas que subsistem para a vida eterna. Nós devemos continuar trabalhando na nossa vida secular? Claro, nós precisamos trabalhar na vida secular, mas a prioridade deve ser Deus em nossas vidas. O primeiro lugar deve ser o reino de Deus. Quando muitas vezes nós colocamos o trabalho primeiro e Deus segundo plano, não faça isso. Lá em Gênesis fala assim que Deus, quando criou o céu, a terra, tudo a sua criação, Deus descansou o 7º dia. Tem pessoas que estão trabalhando 7 dias e não têm descansado. É o princípio que Deus estabeleceu. É a Bíblia ensinando que nós devemos descansar um dia para servir ao Senhor, para estar em comunhão com a igreja. E não achar que domingo ou outros dias é normal, posso trabalhar a hora que eu quiser. Há exceções. Há exceções, mas não é regra.
E as pessoas estão trabalhando, estão tocando o dia como fosse normal. Precisamos, amado, priorizar o reino de Deus. Não trabalhar pelas coisas que perecem, mas coisas que subsistem para a vida eterna. Não desiste da caminhada cristã. Sejamos um trabalhador alegre, disposto, fiel, adorador. Trabalhe enquanto dia, como diz em João 9,4, trabalhe enquanto dia, faça a vontade daquele que nos salvou, porque chegará a noite, que não poderemos trabalhar, conforme diz em João 9,4. Trabalhe enquanto é dia. Chegará a noite que não poderemos trabalhar. Precisamos fazer a vontade do Pai. Como é bom servir a Deus, como é bom buscar priorizar o reino de Deus. Não deixe as coisas, o ativismo, as coisas deste mundo tomar o lugar nosso, no nosso coração. Deus vê o coração. Se esforçamos, amados, é para a glória de Deus. Tudo quer comais, bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Amém? Antes de nós orarmos, quero um vídeo, passar rapidinho, e depois o grupo de louvor pode estar vindo na frente para nós cantarmos. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
Deus vai nos cobrar, como chegou a ser final. Precisamos trabalhar. Essa menina deixou exemplo. Então possamos, eu e você, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não sejamos covardes, né? Mas sejamos dispostos a trabalhar e fazer o melhor para o reino de Deus. Vamos cantar o hino e vamos estar orando para encerrar.